Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje eu tô começando uma coisa nova na minha vida, onde eu decidi compartilhar uma das coisas que eu mais amo no mundo, que é a leitura. Como vocês ainda não me conhecem, eu vou me apresentar. Eu sou a Laura, eu tenho 20 anos, eu moro no Rio Grande do Sul e eu estudo Relações Internacionais. Eu venho tentando responder, mas pra mim mesma, por que eu decidi começar um canal? Eu sempre gostei de consumir esses conteúdos mais longos e mais densos, com um nível de complexidade de pesquisa um pouco maior. Procurando no nicho que eu mais gosto de consumir, que são os conteúdos literários, eu senti falta, talvez, de uma abordagem mais regionalizada, que falasse sobre história. Porque além da recomendação de livros, eu acho importante fazer essas conexões. Aí, nasceu a ideia de falar sobre livros, contando as histórias, explicando o contexto de cada obra, cada lugar, cada autor. Então, muito bem-vindos ao Leitura Internacional. O vídeo de hoje, como vocês já puderam ver, é uma resenha sobre o romance histórico Herdeiras do Mar, da Mary Lynn Brett, que conta a história de duas irmãs coreanas no contexto da Segunda Guerra Mundial e os conflitos da região. Para a análise ficar bem completa, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, uma sem e outra com spoilers, para respeitar quem não leu ainda. Então pode ficar tranquilo ou tranquila, porque quando começar a parte com spoilers, você será avisado. Também eu acho muito importante deixar bem claro o aviso de gatilho. Esse tema pode ser sensível para algumas pessoas, porque nós vamos falar sobre cenário de guerra, violência física, violência de gênero, racismo, o ponto principal, que é a exploração sexual. E além das descrições gráficas que podem ser muito desconfortáveis. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para tu curtir, comentar e se inscrever no canal, porque a ideia é continuar fazendo análises literárias pela perspectiva das RIs. Herdeiras do Mar é um livro que ficou bem famoso aqui no Brasil quando a TAG trouxe na assinatura dos inéditos em março de 2020. E depois ele foi publicado formalmente pela Companhia das Letras, pelo selo da Paralela, que é esta edição, que foi a edição que eu li. Foi interessante ver como a discussão sobre a ocupação japonesa na Coreia foi trazida à tona através do sucesso desse livro. Ele já foi publicado há algum tempo, então talvez algumas pessoas já conheçam sobre a temática, mas a gente precisa entender que esse tópico não é abordado, as pessoas não falam sobre isso, não é tão abordado na literatura, e muito menos as particularidades do contexto, como muito bem trazido na obra, a questão das mulheres de consolo. Mulheres na casa entre os 10 e os 20 e poucos anos que eram sequestradas pelo Império Japonês para servirem como mulheres de consolo, entre aspas, porque é um eufemismo para escravizadas sexuais. Isso era uma estratégia de estimular os soldados a permanecerem nas linhas de frente de batalha, o que fazia desses bordéis o escape. Então, os soldados eles iam para extravasar as energias, alguns até consideravam um mantra de boa sorte para irem para os campos de batalha, e o governo imperial sistematizou isso para que esses soldados permanecessem. Esse sistema funcionava por meio do estabelecimento de prostíbulos ou bordéis em pontos estratégicos nos territórios ocupados, e neles meninas e mulheres que ficaram conhecidas como mulheres de conforto ou mulheres de consolo eram sistematicamente exploradas e sexualmente pelos soldados japoneses. A justificativa para a prática desses atos era de que os soldados precisavam aliviar o estresse causado pelos campos de batalha. A maioria das vítimas não era de origem japonesa, mas eram vindas dos lugares onde o Japão ocupou, então Coreia, China, países do Sudeste Asiático. Muitas eram sequestradas e outras eram enganadas com falsas promessas de emprego e algumas até mesmo vendidas pelos próprios familiares. Isso acontecia por causa da situação de pobreza extrema que assolava essas regiões. Uma vez estando nessas casas de conforto, as mulheres perdiam a sua liberdade, perdiam seus direitos, porque não lhes era permitido sair dos bordéis. Então, além de elas precisarem prestar serviços sexuais forçados, elas não tinham o direito de sair desses bordéis, o que configura uma situação de escravização. Então, o objetivo do Japão era, com esse sistema de conforto, evitar com que acontecessem estupros nas regiões onde eles estavam ocupando, para não causar mais hostilidade e uma antipatia para com o Império Japonês. Só não entra na minha cabeça como
que pode ser uma estratégia de evitar uma situação de sequestrando mulheres e elas mesmo assim, só que através de uma atividade sistematizada. É algo a se pensar, né? Eu não posso deixar de citar que nessa época o Japão era um país imperialista e toda essa dominação se deu para sustentar o expansionismo japonês, colonizando os países da região. Para entender o sistema de conforto do exército imperial japonês, é necessário estar atento ao contexto de tal prática. Isso porque esse é fruto da expansão nipônica pelo continente. Sendo assim, apesar do Império Japonês ter sido estabelecido no ano de 1868, sua tentativa de dominação continental começa ao final do século XIX, tendo como um dos marcos principais a Primeira Guerra Sino-Japonesa, que ocorreu em 1894. Após tal conflito, no qual o Japão se fez vitorioso, visando enfraquecer ainda mais o governo chinês e seu território, o país imperial inicia o processo de anexação da Coreia, país esse posicionado geograficamente de forma estratégica para a proteção ou invasão de ambos os países. Sendo assim, em 1905 iniciaram-se as pressões japonesas, principalmente no âmbito militar, no território coreano, de modo que, em 1910, a anexação do Reino da Coreia foi oficializada por vias de fato, passando esse a ser uma espécie de colônia japonesa. Em seguida, foi deflagrada a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que tinha por objetivo nipônico a dominação territorial de parte da China. E a Coreia, enquanto parte do Japão, tornou-se um ator importante em tal conflito, tanto no fornecimento de mão de obra para o campo de batalha, como, por parte da população, na formação de uma guerrilha contra o Império. Ao longo de tal expansão imperialista japonesa, foi instituído em 1932 o Sistema de Conforto, sendo esse o conjunto de ações do exército e o governo japonês para a exploração sexual das mulheres, ou seja, desde o sequestro, o transporte e o aprisionamento das ditas mulheres de conforto, até a manutenção das casas de conforto, liberação do acesso dessas para os soldados e também, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a tentativa de apagar os registros dos acontecidos, por meio da queima de arquivos, assassinatos das sobreviventes, dentre outras coisas. E apesar de ser dito por Leigh Ward que esse já existia antes da anexação da Coreia devido à cultura misógina e à legalização da prostituição no território japonês, e a exploração disso por parte dos soldados nipônicos, a origem das casas de conforto data de 1932, e sua massificação ocorreu a partir do massacre ou estupro de Nanquim, em 1937. Esse último evento se deu na tentativa japonesa de dominar os principais pontos estratégicos e políticos da China, tendo como foco do ataque a cidade de Nanquim, a então capital do país. Neste local, o exército do Império do Sol Nascente efetuou uma verdadeira carnificina contra a população. Estima-se que o número de vítimas foi de cerca de 300 mil pessoas. Dentre elas, um grande número de mulheres que, além de assassinadas, também foram estupradas pelos militares. Diante dessa situação e da evidente repercussão negativa do fato perante os demais países, o exército japonês estabelece o que tem sido aqui chamado de sistema de conforto, em uma tentativa de confinar as atrocidades sexuais cometidas pelos soldados que representavam o império a um ambiente controlado e isolado do restante das pessoas e, principalmente, dos veículos de disseminação de informação sobre o conflito armado. Para além dessa motivação e justificativa, havia também a necessidade de prevenir o desenvolvimento de um sentimento anti-japonês que adivinha, para além de outros fatores, como resultado de estupros e massacres cometidos nos territórios ocupados. Além disso, as casas de conforto também mantinham os combatentes mais saudáveis, visto que as mulheres de conforto eram submetidas a exames médicos constantes para certificar a inexistência de doenças venéreas. Ademais, explica-se como estratégia militar o fato de tais mulheres serem mantidas isoladas dos centros das cidades. As casas de conforto eram sediadas em regiões distantes das cidades, porém próximas aos campos de batalha. Além disso, elas eram traficadas dos países vizinhos. Sendo assim, elas não poderiam vazar informações confidenciais ao exército do seu país de origem ou qualquer outro, pois não entendiam o idioma nativo do Japão, nem poderiam ou saberiam escapar de seus cativeiros com facilidade. Oficialmente, o sistema de conforto foi encerrado juntamente com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, após os bombardeios dos Estados Unidos às cidades japonesas. Contudo, diferente do que se esperava,
A situação das mulheres de conforto não foi completamente resolvida com o fim do conflito armado. Isso porque, apesar da derrota do Japão Imperial em 1945 para os países das Forças Aliadas e a consequente libertação das escravas sexuais japonesas dos cativeiros que eram mantidas, essas não tiveram apoio institucional para sua reintegração social, e isso fez com que elas continuassem a viver à margem da sociedade. Adicionado a isso, existiam também questões tradicionais de valores ligados aos países de origem das vítimas, que, com a ausência de provas concretas da existência do sistema de conforto e da escravização dessas, impossibilitaram um retorno honrado para suas famílias. Sendo assim, o destino das mulheres, apesar de diversos, se concentrou na permanência no último país em que serviram as casas de conforto, na adesão aos prostíbulos criados para entreter as tropas americanas em território japonês, a solidão e ou suicídio. O silêncio das vítimas sobre os acontecimentos durante o período do sistema de conforto ocasionado pelo estigma social, esse ampliado pela ausência de explicações e responsabilização por parte do governo japonês ou dos demais envolvidos nas resoluções pós-guerra, chegou ao fim somente na década de 1980, quando o tema começou a ser investigado na Coreia por ativistas dos direitos humanos das mulheres. Tal pesquisa foi apresentada em 1988 durante a Conferência Internacional sobre Mulheres e Turismo, também na Coreia. Contudo, o tema só alcançou o público geral quando o sobrevivente Kim Hak-sun falou abertamente sobre sua vivência nas casas de conforto em uma coletiva de imprensa no ano de 1991. Inspiradas pela coragem de Kim Hak-sun, outras sobreviventes falaram sobre suas vivências e os horrores vividos nas casas de conforto do exército japonês, desencadeando assim uma série de protestos e manifestações, não só na Coreia, mas também no mundo todo, incluindo os demais países que tiveram mulheres e meninas traficadas na época. Ante o exposto, é necessário abordar o posicionamento, diga-se controverso, do governo japonês diante de tal situação e as medidas político-normativas tomadas ou não para a resolução de tais condutas. A história é narrada sob duas perspectivas, das duas irmãs Hana e Emi, e elas são filhas de uma família que segue a tradição das mulheres Hanyo. Elas são mergulhadoras da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, e trabalham colhendo frutos do mar sem o auxílio de equipamentos mais aprimorados. A cultura Hanyo é um exemplo de sociedade matrilinear, ou seja, que segue de mãe para filha, na Ásia, e ela já existe há séculos. No caso, o corpo das mulheres se adaptou melhor às profundezas geladas do oceano, e elas conseguem prender a respiração por mais tempo, nadar mais fundo e manter a temperatura corporal autossuficiente para que elas não se prejudiquem mergulhando. Essa habilidade deu a elas uma autonomia econômica, então elas não precisam depender de marido, depender de pai. Alguns fatos interessantes sobre essa cultura, eu sugiro que vocês deem uma olhada num documentário muito legal da Lígia Barbosa com Luciano Candizani. O nome é Hanyo, a Força do Mar, e lá eles explicam, por exemplo, que o motivo delas não utilizarem os equipamentos, por exemplo, tanque de oxigênio, enfim, é para não abusarem do extrativismo e acabar não prejudicando mais que o necessário o ecossistema local, porque apesar de nenhuma atividade extrativista ser boa para o meio ambiente, elas têm essa preocupação de tornar uma prática um pouco mais sustentável. Uma frase que me comoveu muito no documentário foi de uma senhorinha falando: as Hanyos são mais próximas que irmãs. É uma comunidade muito unida e dá para perceber o profundo respeito que elas têm, não só umas pelas outras, mas pela atividade que elas exercem. Vale dar uma pesquisada. E eu vou deixar na descrição as bibliografias que eu usei para pesquisa, além do link para esse documentário, que é muito legal. O pano de fundo do livro, como eu já falei, é a ocupação japonesa na Coreia, que durou de 1910 a 1945, e o que se seguiu é isso. Como eu expliquei já, o Japão Imperial via a Coreia como uma colônia a ser explorada e uma base militar para sua expansão, especialmente durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Guerra Mundial. Os coreanos, eles foram forçados a aprender japonês e renegar a própria cultura, então eles não
podiam falar o seu próprio idioma, eles não podiam cultuar nada que fosse tradicional deles, e eles eram vistos como cidadãos de segunda classe dentro do seu próprio território. O livro é organizado em 2 linhas temporais, então a gente vê os capítulos da Hana em 1943 e os da Emi em 2011. A Hana foi iniciada como uma Hanyo de Jeju e ela e a mãe são muito próximas e elas são as principais provedoras da família, apesar do pai também ser pescador. Inclusive, o livro fala que ele tinha dificuldade de achar pesca porque ele precisava se afastar dos barcos imperiais e isso prejudicava muito o trabalho dele. Para além da proximidade que elas tinham por conta da função, a vida da Hana, ela se molda pela promessa que ela fez pra mãe de sempre proteger a irmã mais nova a todo custo. Em 2011, a gente vai ver a ocasião que a Emi já tá idosa e ela tá se organizando para viajar para Seul, onde os seus 2 filhos moram. E nesse contexto acontece uma coisa muito marcante, que é a 1000ª manifestação de quarta-feira em Seul e a inauguração da Estátua da Paz, que é um símbolo pela memória das mulheres de consolo. Voltando para 1943, a vida de todo mundo muda quando a Hana e a mãe dela estão mergulhando, estão trabalhando, e a Amy tá sozinha na praia, cuidando do que elas já tinham pescado, né? Um soldado japonês se aproxima da praia onde a Amy tá sozinha, e lembrando que ela é criança, nesse momento ela tem uns 9 anos, e a mãe delas tinha alertado pra elas nunca ficarem sozinhas com um soldado. Então a Hana vê o que tá acontecendo e ela volta o mais rápido possível do mar em direção à praia, com medo que a Amy fosse raptada. Ela consegue esconder a irmã atrás de uma pedra, mas ela é levada em seu lugar, priorizando a promessa de proteger a pequena. É aí que nós conhecemos o soldado Morimoto. Ele a sequestra e ela é forçada a entrar na traseira de um caminhão com outras meninas. Ela embarca numa balsa e depois num trem. Eles usam esse pretexto da garantia de trabalho que a gente já viu em outros contextos. E essa viagem leva a Hana da Coreia para a Manchúria. A Manchúria era um estado na região nordeste da China e era uma área internacionalmente de muito interesse. A sua localização estratégica e seus vastos recursos naturais, em especial carvão, ferro e os produtos agrícolas, atraíam as potências da região, como a Rússia e o Japão. A invasão japonesa começou em 1931, depois do incidente de Mukden, e então o Império Japonês estabeleceu um estado fantoche ali na região, que se chamava Manchukuo, e a ocupação durou até o final da Segunda Guerra Mundial. O livro é sobre o que acontece com a Hana depois que ela é levada pelo soldado, e a busca da Emi por entender o que aconteceu e honrar esse sacrifício da irmã. E se tu ainda não leu e quer parar por aqui, essa é a hora. Esse livro é uma experiência muito interessante para entender a história moderna da Coreia e uma perspectiva não bélica da guerra, mas nem por isso não violenta. Eu não preciso nem dizer que é uma história muito triste pela crueldade do que acontece com as personagens, mas é muito bonita a forma como a Marilyn escolhe trabalhar a resiliência delas, e honestamente eu fiquei devastada lendo esse livro. A partir de agora a gente vai entrar na análise mais aprofundada, que obviamente vai ter spoiler, mas eu vou avisar novamente que para quem é mais sensível, essa parte pode conter descrições que possam despertar gatilhos em algumas pessoas. Então, é isso. A gente vai discutir sobre o que o Japão Imperial fez com centenas de milhares de mulheres de vários países que foram colonizados pelo Império nesse sistema de escravidão sexual. Se tu vai parar por aqui, um beijo, muito obrigada por ter assistido. Pedir que tu curta, comente, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. A gente se vê numa próxima oportunidade com mais uma análise. Lembrando que a Hana tava na ilha de Jeju, então esse caminhão parte e leva todo mundo para a região continental da Coreia. É aí que ela descobre o verdadeiro motivo da viagem dela. E ela tem alguns flashbacks de pessoas da comunidade lá do vilarejo que ela morava, falando sobre uma menina que foi levada como mulher de consolo, e ela se lembra de tudo que foi falado a respeito dessa menina, ela fica desesperada e percebe que a promessa de trabalhar era mentira. É nessa parte que ela lembra da primeira conversa que ela teve com a mãe dela sobre o que era estupro, porque ela tava perguntando sobre o caso da menina, e é louco pensar que a primeira conversa sobre sexo que essa menina teve foi perguntando sobre o que era estupro.
E fica a reflexão sobre como isso é um medo muito intrínseco a nós mulheres e, infelizmente, muito legítimo. Ela é forçada a entrar numa balsa e é nessa parte que o soldado Morimoto, que foi o mesmo que sequestrou ela na praia, manda que busquem ela na sala onde ela tá presa com outras meninas. Ele pra ela, ele rouba sua virgindade. Eu acho que eu não preciso explicar o quanto essa cena foi horrível. É a primeira violência sexual gráfica do livro e a partir daí só piora. Ele fala pra ela que se ela não colaborar, ele chamaria os outros soldados e que eles não seriam tão delicados e gentis quanto ele sozinho seria. Então acontece a violência e ela é mandada de volta pra cela. Nessa parte a gente conhece uma outra personagem que também é sequestrada. O nome dela é Sansu. E ela tem mais ou menos a mesma idade da irmã da Hana, que é mais ou menos 9 anos, se eu não me engano. A Hana, ela tá com muito medo, mas elas acabam interagindo e se aproximando e essa sensação de proteção, porque ela era uma menina mais nova que a Hana. A Hana tinha 16 anos nesse momento. E em um dado momento, a Sansu também é abusada. Não é descrito no livro explicitamente o que aconteceu, mas o que é dado a entender é que ela sofreu uma violência com mais de um homem e ela, como decorrência dessa violação, ela acaba tendo uma hemorragia e ela morre. O destino dessa menina é cruel, com falta de palavra melhor, é hediondo. É desumano. Voltando pra Amy no futuro, ela já chegou a Seul e ela aparenta uma certa confusão, porque ela até esquece o motivo da viagem, que é participar dessa milésima manifestação de quarta-feira. O livro fala sobre alguns problemas de saúde que ela tem, provavelmente em virtude da idade mais avançada, mas também pelos traumas que ela sofreu na vida que afetaram a saúde física e mental dela. Ela nunca contou aos filhos o porquê dela ir nas manifestações e coisas que aconteceram com ela e com a família, principalmente antes dela engravidar do primeiro filho. Isso vai ser retomado mais pra frente. Pra aliviar um pouquinho o clima, eu queria comentar que eu achei bem fofo que a Amy, apesar de ser de uma geração anterior, ela entende que a filha dela, Yoon-Hui, ela tem um relacionamento com uma mulher, que é a Lane, e elas têm alguns momentos de companheirismo bem bonitinhos. Inclusive, a Lane, que é a nora da Amy, não só tem um profundo respeito por ela, mas ela tem uma noção bem grande sobre a cultura coreana, apesar dela não ser de lá. Voltando pra Hana, lá em 1943, ela chega na Manchúria e é levada direto pro bordel. No momento que ela chega, ela vê uma escada e ao lado dessa escada tem várias fotos de meninas e embaixo dessas fotos tem um número e cada número corresponde a um quarto. Então, subindo a escada, ela vê esses quartos e ela vê que em cada porta tem entalhado em japonês o nome de uma flor. Então, no quarto dela tem Sakura e nos outros tem escrito Tsubaki, Hinata, Kiku, Ayami e Rico. O último quarto ao lado do dela tá escrito Keiko, que não é um nome de flor. O livro capta essa essência de terror de perder o próprio nome, porque agora a Hana, ela é forçada a se chamar Sakura e também a questão dela saber que ela não pode voltar pra casa. Ela vê que a porta da Keiko tá aberta, então ela entra e a Keiko é uma mulher japonesa mais velha que foi uma geisha e foi levada pra servir no bordel também. Quando ela chega, os soldados fazem fila pra se aproveitar dela porque ela é nova no bordel, então ela é carne fresca. Então agora ela é oficialmente iniciada na tortura de ser uma mulher de consolo. Essa parte é bem gráfica e a autora não mediu palavras pra descrever sobre as violências, a fome, o desconforto. Ela demora pra interagir com as outras meninas da casa, mas o tempo passa e ela começa a se adaptar. Até que o Morimoto volta. O Morimoto se considerava apaixonado pela Hana, então ele planejou a fuga dos dois pra Mongólia. Nessa cena, a Hana dá um perdido nele, ela tenta fugir, mas ele acaba encontrando ela e essa parte é bem tensa, porque é aquele sentimento de querer que ela consiga escapar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ela não vai conseguir porque não tem como. E nessa parte tem a cena da vaca. Quem sabe, sabe.
Quando o Morimoto captura Hana novamente, eles viajam por vários dias e ele deixa ela numa família de mongóis para que ela se restabeleça fisicamente. Enquanto ele passa vários dias fora, ela acaba estabelecendo uma relação com as pessoas dessa família, apesar da barreira da comunicação, porque ela não fala o idioma deles e eles não falam o idioma dela. E é uma das poucas partes do livro onde essa menina não é maltratada. A família cuida dela e ela acaba se integrando no dia a dia deles. E ela acaba se aproximando do filho mais novo da família, que é o Altan. E eles acabam criando um laço muito bonito. Bom, quando a Amy, já no futuro, ela consegue ir na manifestação, acontece a inauguração da Estátua da Paz, que existe na vida real, e fica em Seul, na frente da embaixada japonesa. Então a Amy entra em choque e passa mal, porque ela percebe que o rosto da estátua é o mesmo rosto da irmã sequestrada dela. Essa parte de ser o rosto de uma menina específica é uma dramatização da autora, que eu particularmente achei bem interessante, porque não tem nada que indique que foi inspirado no rosto de uma menina específica, senão uma homenagem para todas as meninas e mulheres que sofreram no sistema de conforto. Então a Amy tem um mal súbito, porque ela fica em choque. Ela é levada para o hospital, ela acorda acho que uns 2 dias depois, e ela tá completamente desnorteada. Mas mesmo assim ela quer voltar para ver a estátua e os filhos dela proíbem. Obviamente, porque ela teve um mal súbito e ela tá hospitalizada. Então, ela acaba revelando os mais profundos segredos que ela guardou. Então, começa um cabo de guerra pra tentar entender o porquê dela querer tanto ir ver a tal da estátua. E ela se vê obrigada a contar dos horrores que ela passou e que ela escondeu dos filhos durante toda a vida deles. Ela conta que tudo mudou a partir do momento que a irmã dela foi sequestrada. E quando a Guerra da Coreia começou, o seu pai começou a ser perseguido por suspeita de colaborar com os comunistas. Ele foi assassinado em casa em uma das incursões da polícia durante o massacre de Jeju. O massacre de Jeju aconteceu quando o sul da Coreia ainda estava sob o comando do governo militar do exército dos Estados Unidos, logo depois da divisão do país e do desenho do Paralelo 38. Tudo começou porque em 1º de março de 1947, a polícia coreana abriu fogo contra moradores que participavam de uma manifestação em homenagem ao levante anticolonial de 1919. E nesse tiroteio morreram 6 pessoas. A situação piorou no ano seguinte, em 3 de abril de 1948, quando a filial do Partido Trabalhista da Coreia do Sul, então contrária aos planos dos Estados Unidos de realizar eleições só na parte sul da península, de modo a criar um governo separado, organizou uma resistência armada contra a polícia e grupos de direita. E essa resistência foi concentrada no Monte Halla e nas áreas ao redor, e durou por muito tempo, 7 anos e 7 meses, até 21 de setembro de 1954, quando a proibição de entrar no Monte Halla foi suspensa. Infelizmente, o período foi marcado por uma repressão extremamente violenta, e muitas pessoas perderam a vida por causa de medidas punitivas aplicadas para sufocar o movimento. Depois de passar pelo trauma de perder o pai de uma forma tão violenta, a Amy é forçada a se casar com um policial que veio da parte norte da Coreia, e eles forçavam esses casamentos para garantir que os que não compactuavam com os comunistas pudessem herdar as terras no sul. A mãe, apesar de não estar envolvida com nada, foi colocada na lista de suspeitos de compactuar com os soviéticos e teve a morte encomendada pelo próprio genro. A Amy estava agoniada de não saber o que tinha acontecido porque a mãe dela desapareceu, então, como forma de barganha, ela anuncia a gravidez que estava em segredo até aquele momento e ameaça tirar a própria vida e a vida do bebê caso o marido não contasse o que aconteceu com a mãe dela. E dito e feito, ela estava na lista de assassinados pela repressão. A Amy explica que ela nunca tinha contado essas coisas para não fazer alienação parental com os filhos, então para que eles pudessem ter uma relação digna com o pai, mas como mulher ela nunca perdoou. Nos encaminhando já para o final, o Morimoto volta até a família dos mongóis para buscar a Hana, e ela tenta fugir com a ajuda dos irmãos daquela família, mas o Morimoto acaba alcançando eles. Só que os soviéticos chegaram primeiro e acabam capturando tanto o Morimoto quanto a Hana. No caminho, indo para o acampamento dos soviéticos, a Hana se senta com outras meninas coreanas e ela resolve finalmente contar a sua história e dá a uma dessas meninas a foto dela que ela roubou do bordel no momento que ela fugiu, e ela pediu para que a sua vida e a sua história nunca fossem esquecidas, e a menina prometeu que jamais iria esquecer. Essa é a explicação para o rosto da estátua
dela por causa da foto. Quando o soldado soviético captura Hannah e aponta uma arma para sua cabeça, ele ordena que ela diga suas últimas palavras e foi uma das falas mais impactantes do livro, na minha opinião, onde ela fala: "Eu sou uma Hanyul, como minha mãe e sua mãe antes dela, como a minha irmã será um dia e suas filhas também. Eu nunca fui nada além de uma mulher do mar. Nem você, nem qualquer outro homem pode me transformar em menos do que isso." Os soldados soviéticos matam o Morimoto, mas a Hannah consegue voltar para a família mongol e ela fica por lá com eles. A Amy, em 2011, infelizmente falece, e nos dias que se seguiram ao seu funeral, a Lane localiza os artistas que fizeram a Estátua da Paz e eles compartilharam uma velha fotografia envelhecida pelo tempo e manchada de sangue que foi parar numa casa de repouso para ex-escravas coreanas, e foi essa imagem que eles usaram de inspiração para fazer a estátua. Dá para dizer que, da forma que foi possível, as duas tiveram um final feliz. Feliz não, redentor. E, na minha concepção, não existia a possibilidade delas terem um final puramente feliz. Mas a autora deu para essas personagens um respiro de dignidade, e eu achei isso muito bonito. A Marilyn reconhece que não foi um final tão verossímil para a realidade de mulheres que passaram por isso, mas na nota no final do livro ela fala: "Ao escrever este livro, eu me apaixonei por Hannah, que para mim veio a representar todas as mulheres e meninas que sofreram o mesmo destino. Eu não podia deixá-la morta pelas mãos de um soldado na lama da Mongólia. Embora as chances de as verdadeiras Hannahs alcançarem a liberdade sejam mínimas, meu final é o que eu desejo que pudesse ter acontecido com Hannah e com outras como ela. Escrever a história de Amy foi minha maneira de escapar dos horrores de imaginar o mundo de Hannah. Amy era minha personagem favorita. E eu penso que depois de tudo que ela sofreu, seria justo que no final a estátua fosse mesmo Hannah. Na vida real, a estátua não foi esculpida de acordo com a imagem de uma mulher de consolo perdida em especial. Mas isso dá uma boa história. Uma história que eu dedico a todas as mulheres do mundo que sofreram na guerra ou continuam sofrendo." Herdeiras do Mar se tornou um dos meus livros favoritos. Ele com certeza foi um 5 estrelas favoritado do ano de 2025. E eu gosto muito desse livro porque ele é muito sincero no aspecto das consequências da guerra. Não é apenas sobre enterrar os mortos que caem nos campos de batalha, mas todo o ecossistema que gira em torno do conflito. Toda a sistematização e tudo que é deixado para trás e nas costas dos sobreviventes. Os traumas que a personagem da Amy carrega pro resto da vida são muito palpáveis. E é um campo de estudo bem interessante ver quais são as consequências na saúde e o que o trauma pode causar nos sobreviventes. O destino das que se tornaram mulheres de consolo não foi feliz. Muitas das que conseguiram sobreviver não voltaram para suas famílias, e muitas das que voltaram não conseguiram contar os horrores que viveram. Isso se dá muito pela questão cultural que existe nos países asiáticos, da vergonha e do pudor, porque a Coreia é uma sociedade muito marcada pelo patriarcalismo. Ela era um país fundamentado pela ideologia confuciana, e a pureza sexual da mulher era da mais suma importância. Falando sobre como a história foi desenhada, eu acho que também é válida a forma como os personagens que são antagonistas, então o Morimoto, o marido da Amy, eles foram criados com camadas. A gente tem acesso ao que aconteceu com o Morimoto, a família dele foi assassinada, e a gente entende o porquê do marido da Amy ter se mudado para o sul. E isso é importante porque eles não replicaram a violência de uma forma tão hedionda, porque isso partiu puramente deles. Na verdade, eles também eram uma mera consequência da guerra, o que obviamente não justifica os abusos, mas era uma questão sistematizada e chancelada pelo governo. Quando a gente pensa em guerra, a gente precisa ter a plena consciência de quem articula esses cenários, e não são as pessoas comuns. Eu quero encerrar esse vídeo com uma citação da nota da autora, em que ela fala: "Alguns historiadores acreditam que a questão das mulheres de consolo nunca foi uma prioridade para o governo coreano depois da Segunda Guerra Mundial, porque pouco tempo depois a Guerra da Coreia eclodiu, sacrificando mais tantas outras vidas durante a batalha fratricida entre o Norte e o Sul.
O paralelo 38 foi desenhado através da península, e a Coreia foi dividida em duas para sempre. O governo da Coreia do Sul teve então que reconstruir um país cuja infraestrutura havia sido demolida pela guerra. Havia questões mais importantes a serem consideradas. Foram necessários mais 40 anos para que a questão das mulheres de consolo fosse levantada. Quando, em 1991, Kim Hak-sung tomou a iniciativa de compartilhar sua história com a imprensa. Muitas outras mulheres de consolo se pronunciaram seguindo seu exemplo de coragem, e mais de 2.000 no total. Em dezembro de 2015, a Coreia do Sul e o Japão chegaram a um acordo a respeito da questão das mulheres de consolo, e ambos os países esperavam resolver o conflito de uma vez por todas, para que pudessem seguir adiante com uma relação diplomática mais amigável. Assim como o cabo Morimoto fez a Hana, o Japão ofereceu alguns termos à Coreia, e um deles foi a remoção da Estátua da Paz erguida num terreno privado em frente à embaixada japonesa em Seul. Remover a estátua seria o primeiro passo à negação da história das mulheres na Coreia do Sul. As avós recusaram esse acordo e continuaram a procurar uma solução verdadeira, pois acreditavam que o Japão desejava simplesmente apagar a história hedionda da escravidão sexual militar nos tempos de guerra, como se suas atrocidades nunca tivessem sido cometidas e quase 200.000 mulheres não tivessem sofrido e possivelmente morrido em circunstâncias trágicas e desoladoras. Em março de 2016, eu viajei para Seul para ver a Estátua da Paz, em pessoa pela primeira e possivelmente a última vez. Para mim foi uma espécie de peregrinação viajar para o outro lado do mundo para pôr os olhos no símbolo que representa, a meu ver, o que durante a guerra foi um estupro não apenas das mulheres e meninas coreanas, mas de todas as mulheres e meninas ao redor do planeta. Ai, não posso chorar. Uganda, Serra Leoa, Ruanda, Myanmar, Síria, Iraque, Afeganistão, Palestina e tantos outros. A lista de mulheres que são estupradas em tempos de guerra é longa e vai continuar crescendo a menos que nós incluamos o sofrimento das mulheres em tempos de guerra em livros de história, que recordemos em museus as atrocidades cometidas contra elas e que lembremos das mulheres e garotas que perdemos com a construção de monumentos em sua honra, como a Estátua da Paz. Socorro. Tem uma frase no livro que me marcou muito, onde diz: todas as guerras são crimes contra as mulheres e meninas do mundo. E eu vou deixar essa reflexão final pra vocês. É isso, gente. Eu queria agradecer e dizer o quão feliz eu tô de estar compartilhando um assunto que faz parte do meu campo de estudo, mas que merece ser visto por todo mundo e de várias formas. Então, hoje eu escolhi a análise literária. Obrigada por terem assistido até aqui. Comentem o que vocês acharam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Muito obrigada!